A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar os amados irmãos para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2025 a sabedoria nas escolhas da vida, o temor do Senhor no livro de Provérbios. O autor da lição é o pastor Flávio da Silva Chaves. Aqui nossos sinceros agradecimentos a esse querido pastor que faz parte da Convenção Batista Fluminense, que também é um dos escritores dessa revista. Nós estaremos estudando essa semana a lição 10. O texto base é Provérbios de 15, capítulo 15, 16 e 17. 3 capítulos, né? E o título é Satisfação e Contentamento. Então, nós estaremos agora, vamos orar, né? Agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estar compartilhando esse estudo com os amados irmãos. Peço a você, meu amigo e irmão, se for possível, deixe seu gostei, né? Compartilha e eu quero agradecer a todos os amados irmãos. Não pude fazer a lição passada, né? Não deu para fazer, mas se eu puder, ainda farei essa lição para... Eu sei que os irmãos já estudaram, mas fica aí no registro a lição número 9, né? Foi a lição que nós não fizemos. Estaremos agora orando a Deus e agradecendo a essa oportunidade. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, bendito eternamente seja o seu nome. Quero te agradecer, ó Deus, mais uma vez pela oportunidade que nos dá de estar compartilhando o estudo, Senhor, dessa semana com os amados irmãos. Que o Senhor venha nos ensinar sobre o livro de Provérbios, ensinamento contemporâneo, ó Deus, dessa atualidade, e no dia a dia de cada um de nós, que seja um ensinamento que possa nos auxiliar na vivência diária com nossos amigos, irmãos. Enfim, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém e amém. Então, irmãos, já temos orado, daí agora, na lição anterior, né? Estudamos a seção 10, 1 e 22 a 16, né? E abordando diversos assuntos referentes ao nosso dia a dia, né? E destacamos também que, embora o composto por ditados curtos, esses textos trazem significados profundos e que ampliam o nosso horizonte existencial, né? Então, um tema que da semana passada, ele abre, né, o nosso horizonte, né, sobre o dia a dia, como nós devemos comportar, e esses textos nos traz ao conhecimento. Compreendemos que o caminho para o sucesso e felicidade é tanto a ação divina, né, quanto a escolha humana. A soberania de Deus, a responsabilidade do homem são inseparáveis para o bem-estar e o equilíbrio da vida. Essa foi a lição passada. Agora, o objetivo dessa lição, nessa lição, vamos refletir acerca da insatisfação da vida moderna e o contentamento proporcionado pela sabedoria divina. Então, muitas pessoas, né, nos afazeres cotidianos, encontra-se assim, insatisfeita, né? E muitos tentam argumentar sobre a insatisfação, mas aqui o autor do livro de Provérbios, ele traz o contentamento de Deus. Devemos se contentar com o que Deus nos tem proporcionado. O primeiro tópico, irmão, é a insatisfação da vida moderna e o guardar do coração. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, nós vamos ler aqui alguns versículos, né? E a proporção que nós vamos estudando, nós leremos alguns outros versículos também. Então, no capítulo 15, de
dois versículos aqui que nós vamos comentar aqui, que diz assim: melhor o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Olha só, né? A recomendação: melhor um pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro aonde há inquietação. Normalmente a riqueza, ela traz inquietação, né? Desconfiança. E o livro de Provérbios faz essa recomendação, né? Melhor é a comida de hortilícia do que hortilícia onde há amor do que um boi gordo e com ele ódio. Olha só, né? Então muitas pessoas não valorizam as coisas simples da vida e com ganância, né? E aqui ele traz algumas recomendações que nós devemos ser satisfeitos com o que temos, né? E não procurar ficar sem contentamento da parte do Senhor. Então, vamos ler aqui agora. Síndrome, o autor começa aqui, né, na revista, a síndrome do se pelo menos. Interessante nessa colocação, se pelo menos, né, é uma doença mais contagiosa do nosso tempo, afetando várias pessoas no aspecto físico, olha só, no físico, no mental, emocional e espiritual. Nessas quatro partes do ser humano, a física, a mente, o emocional e o espiritual, que um ser completo, né? Muitas pessoas sofrem desse mal. Qual é o mal? Se pelo menos eu tivesse dinheiro, né? As pessoas acham que o dinheiro é a solução de todos os males, né? Se pelo menos eu conseguisse tirar melhores notas, né? Resolver. Se pelo menos eu tivesse uma casa melhor. Tem gente que acha que tivesse uma casa para morar, os problemas familiares estariam resolvidos. Se pelo menos nosso pastor fosse um pregador mais forte, né? Até critica as ações do seu pastor. E se pelo menos eu tivesse mais amigos, né? Amigos você conquista, né? Você adquire com o tempo, faz amizade e confiança. Então, irmãos, nós sempre estaremos insatisfeitos com aquilo que nós temos. E não só todo mundo tem essa insatisfação, mas a Bíblia nos relata que devemos contentar com aquilo que temos. A insatisfação é um fenômeno na vida moderna, né? A maioria das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho, com o seu emprego, com sua esposa, com seus filhos, com o seu relacionamento, né? Provocado pelo ritmo acelerado, pelo imediatismo, pelo excesso de informação e pelo desejo constante de possuir aquilo que ainda não se tem, né? Hoje há um desenfreado pelo consumismo. As pessoas são muito consumistas e vê a pessoa às vezes possuindo uma coisa e quer aquela coisa. E muitos até são agressivos, né? Que é aquilo que não é dele, né? E aqui diz assim, imediatismo, excesso de informação pelo desejo constante de possuir aquilo que ainda não tem. Esse quadro é responsável pelo aumento dos casos de depressão, ansiedade e estresse, além de comprometer a vida no trabalho e na família. Olha quantas coisas são afetadas pelo se eu tivesse, né? Se pelo menos, né? Se pelo menos eu tivesse isso. Então, desencadeia uma doença chamada depressão, ansiedade, né? Que é outra enfermidade, e estresse. Vamos dizer aqui o DAE, né? DAE, que é o D de depressão, o A de ansiedade e o estresse, o E de estresse, né? Podemos, assim, fazer uma, como é que se diz? Eu esqueci aqui, mas não tem problema não. Os capítulos 15 a 17 de Provérbios enaltecem o que realmente vale a pena na vida. O capítulo 15, o coração ocupa o centro do debate.
15 a 13. Então vamos aqui, 15 a 13, né? Capítulo... Deixa eu ver aqui de novo aqui. Capítulo 15, de 13 a 15, né? 13 a 15. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração sábio buscará conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do conflito são maus, mas do coração alegre tem um banquete contínuo. Então fala aqui sobre a maneira como nós devemos viver alegre, um coração formoseia o rosto, buscar sempre o conhecimento de Deus, né? Um coração sábio para buscar o conhecimento de Deus. E ele faz uma comparação, mas a boca dos tolos apacentará, né? Cuidará da astutícia. Todos os dias do aflito são maus, e realmente são. E do coração alegre tem um banquete contínuo. Então, de contínuo, né? O alegre, ele se tem um banquete. Sendo associado à alegria, o contentamento e a satisfação, pois a riqueza de espírito é superior à festa luxuosa, né? Onde tem muito luxo, onde tem muita riqueza, né? É uma reflexão sobre o que de fato tem valor na vida. O que nós temos buscado de valor para a nossa vida, né? E aqui ela dá a resposta, que devemos buscar a sabedoria, o conhecimento na sabedoria de Deus. Um convite a questionar o sistema de valores da sociedade contemporânea, onde o ter, né? Você ter aqui na sociedade moderna, eles valorizam muito mais o ter, é mais importante do que o ser, do ser humano, de ser a pessoa honesta, de ser a pessoa amável, de ser a pessoa sincera, né? E muitas pessoas acham que o ter, o possuir, é mais importante. O valor, muitas das vezes, diz que o homem vale quanto tem, mas isso não é verdade. O homem vale quanto Deus assim o abençoa, né? A graça, a misericórdia de Deus é que reflete o ser humano, aquilo que de valor que ele carrega dentro do coração, que é a honestidade, um ser humano com um coração puro, sincero diante de Deus. Por mais suculento que seja o filé, né? Faz a comparação, ele perde todo sabor em meio ao ódio, né? Por isso que o texto aqui ele fala, né? O 17, melhor comida de hortelícia, né? Das hortas, do que um boi gordo com ódio, né? Imagine, né? Você está mastigando aquela carne e saber que aquele que houve contenda, né? Diante daquela carne, né? O problema não está em querer conquistar ou almejar algo, pois, na medida certa, dentro da perspectiva divina, né? Então, Deus não quer que você perca o ânimo, não quer que você deixe de conquistar, mas tudo dentro das possibilidades. Não adianta você pôr a mão onde você não alcança, aonde você vai ter problemas com dívidas, aonde as pessoas, né, vão estar sempre cobrando as coisas porque não houve um compromisso da sua parte, porque não houve, mas aonde a sua mão alcançar, aí sim. Então, muitas pessoas querem possuir coisas e não ter condição, e isso se frustra e traz algumas doenças, como nós falamos aqui, a depressão, a ansiedade, o estresse. Então, todas essas enfermidades psicomáticas que é adquirido ao longo do tempo, porque são doenças espirituais também, afetando a alma e o espírito da pessoa. E essas doenças não só comprometem a pessoa, como diz aqui também, além de comprometer a vida no trabalho, muitas pessoas são estressadas no trabalho, e na família também. Hoje, o número de pessoas agressores aos seus familiares, aos seus filhos e esposas, aos seus entes queridos, né?
são muito grandes, pessoas são estressadas, violentas. Por quê? Porque deixou de ter o contentamento em Deus e buscou ao ter, né, muitas coisas, ao conquistar muita coisa e não valorizar o ser humano, a família, o filho, a esposa. E nós vemos isso ao amigo também, né, ao companheirismo, às pessoas que estão sempre auxiliando. Então, tudo isso aí quebra o ciclo de confiança de uma pessoa serena, calma e tranquila. Nós podemos dizer que aqui são problemas enfrentados na sociedade moderna, muitas coisas perturbadoras, né? E aqui diz assim, e manter o ser humano vivo. A questão é o desequilíbrio mental, né? Psicológico e espiritual, quando aspiramos algo a partir de uma perspectiva pecaminosa e carnal. Quando as pessoas querem o que não é dele, né? E hoje nós vemos muitas fraudes, muitas pessoas usurpando, falsificando, né? Dando esquemas, né? Para tirar o ganho daquela pessoa, e são perspectivas pecaminosas, né? São perspectivas errôneas, né? Vamos dizer assim. Como sobreviver em uma sociedade repleta de estímulos aos desejos ao consumismo. Também o marketing que nós vemos na TV, nos jornais, em todo tempo, massificando na mente da pessoa que a pessoa tem que consumir aquilo, tem que absorver aquele ou outro produto, e muitas das vezes não tem necessidade até de consumo, mas porque vive numa sociedade consumista, ela acaba sendo seduzida, né? Segundo o apóstolo Paulo, é preciso render aos desejos da carne ao espírito. Gálatas 5,17, né? Vamos ler aqui Gálatas, né? Como eu falei, nós ao longo do tempo nós vamos ler alguns versículos abordados aqui na lição, e para nós termos mais entendimento. Vamos aqui, Gálatas 5:17, né? Diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, irmãos, devemos determinar aquilo que nós queremos de bom para a nossa vida, né? E aqui é uma contenda entre o espírito e a carne. E a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque não se compatibiliza essas duas mesmas coisas na pessoa. Porque ou você vai servir a carne, ou você vai servir ao espírito, né? Não tem como você servir a esses dois, essas duas maneiras. Ou você serve a Deus, ao espírito, ou você serve à carne, né? E em Tiago 4 também, 3, nós vamos ver também, Tiago, né? O apóstolo Tiago 4:3, né? Então diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Olha só, né? Muitas pessoas lamentam de não ter, né? Se pelo menos tivesse, né? Então não ter as coisas, porque normalmente eles estão pedindo coisas para si, prazeres, né? Para os seus deleites. O verso diz assim: pedis e não recebereis. Aí ele mesmo responde: por que pedis mal? Então ele pede mal e não vai receber, porque ele pede para gastarem em vossos deleites, né? Não para ajudar alguém, para fazer o bem, não. Ele pede para que o seu desejo seja realizado. Nos ensina que os prazeres, os desejos devem ter como motivação o bem do próximo. Então, devemos sempre pensar que o desejo nosso deve ser ajudar o próximo, auxiliar o próximo, e quando você auxilia o próximo, você também está fazendo ao bem a você mesmo, não ao interesse próprio. Além disso, Salomão afirma que o contentamento
conduz à vida. Lá em 15:17, né? Foi o que nós lemos aqui de Provérbios. Né? Vamos voltar ao livro de Provérbios. 15:17. Então, irmãos, nós vemos que esses são algumas maneiras que as pessoas não recebem os benefícios que a própria Bíblia diz que nós temos direito, porque nós pedimos e pedimos mal, né? 15:17. Melhor é a comida da hortilícia, onde há amor, do que o boi gordo, onde há ódio, né? Então devemos sempre ter contentamento com Deus. O segundo tópico, então, o primeiro tópico foi a insatisfação da vida moderna e o guardar o nosso coração. Devemos guardar o nosso coração dessas coisas, né? O segundo tópico aqui, irmão, é simples. Entrega os seus planos à soberania de Deus, né? Deus é um Deus soberano, conhecedor de todas as coisas. Então, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E esse tópico ele diz: entrega os planos, nossos planos, à soberania de Deus. No capítulo 16, no verso de 1 a 9, nós vamos ler esses 9 versos aqui, e fala assim: do homem são as preparações do coração. Então, o homem faz o intento, né? Mas do Senhor a resposta da boca. Então, o que vai prevalecer aqui não é o coração do homem, mas o que vem da boca do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Aos nossos olhos, nossos caminhos são limpos. Mas o Senhor pesa os espíritos. Então, o Senhor que tem nos pesado, tem nos assistido. E ele faz uma recomendação: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então, devemos confiar no Senhor, né? O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Então ele diz que Deus criou todas as coisas, né? A abominação é para o Senhor todo altivo de coração, todo aquele soberbo, né? Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Isso aqui, irmão, é tão atual que nos nossos dias as pessoas são muito egoístas e não medem o esforço de prejudicar o ser humano, mas nada fica impune. Aqui diz: não ficará impune. Não pense que as coisas que o ímpio está fazendo, está prevalecendo, né, vai ficar impune, porque Deus é o justo juiz. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens desviam do mal, né? Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenha paz com ele. Então, ande no caminho e o Senhor lhe dá a paz de todos os seus inimigos. Melhor o pouco com a justiça do que a abundância de colheita com a injustiça, né? Então, se você é uma pessoa injusta, procura fazer justiça, né? Procura ser justo, porque o Senhor agrada disso, né? É a recomendação. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor dirige seus passos. Na verdade, quem está dirigindo os nossos passos é Deus, né? Então nós somos dirigidos, um homem sábio é dirigido pela presença de Deus. E diz assim: Agostinho, em sua célebre Obras de Confissões, deve ser um livro, né? Eu não li, mas com certeza deve ser uma obra, né, literária. Faz uma afirmação que toca a alma e o coração. Diz assim nessa obra literária: Tu incitas para que sinta prazer em louvar-te, e fizeste-me para ti. Falando da criação de Deus, né? Inquieto está o nosso coração, enquanto não reposa em ti. Enquanto nós não repousamos na confiança de Deus, no que Deus tem melhor para nós nos sentimos quietos, né? Em meio à sua angústia, ele reflete sobre os prazeres da vida. Sua alma não encontrou paz na sabedoria humana, né? Nem na filosofia ou na busca pelos bens da terra, mas em Deus. Então,
Agostinho, né? Esse frei, né? Franciscano, Agostinho, né? Ele só encontrou em Deus, né? A tranquilidade, o refúgio. As dúvidas batiam nele, né? Batiam no seu coração. Porque o que ele buscava não tinha encontrado nos livros, na filosofia, mas só quando ele encontrou em Deus, né? E realmente todo homem ele só encontra a verdadeira paz, tranquilidade, quando ele encontra o autor da nossa vida, Jesus Cristo. Ele se recusa a dedicar as suas energias à superficialidade deste mundo e declara: Deus não realizaria para nós tantas maravilhas se com a morte do corpo acabasse também a vida da alma. Né? Que declaração, que conhecimento ele nos trouxe, né? Que Deus não realizaria tantas maravilhas, né? Tantas coisas, porque se ali acabasse a morte e não tivesse continuação da vida eterna, né? Porque não me decido então a abandonar as experiências do mundo para dedicar-me inteiramente à busca de Deus e à verdadeira felicidade? O coração encontra paz somente em Deus. Por isso devemos entregar os nossos planos à soberania. Né? Aqui, 16, versículo 1. Do homem são preparações do coração, mas o Senhor a resposta da boca. Né? O coração do homem faz planos, mas quem decide mesmo é o Senhor. Provérbios é um livro de sabedoria muito importante, irmãos. Ele nos ensina a confiar em Deus. Ou seja, um homem traça caminhos no seu coração, lugar dos desejos, das emoções, das paixões, né? O coração do homem tem esse abrigo, né? Os desejos, as emoções e paixões. Mas é o Senhor quem dirige o resultado. Verdade, né? Um homem faz tanto plano, mas de repente não dá certo. Não dá certo porque não são os planos de Deus. No capítulo 16, esse que nós lemos, há um paralelo entre os planos humanos e a direção soberana de Deus. Então, o que prevalece aqui é o querer de Deus sobre a vida do ser humano, né? Devemos estar atentos a isso, que Deus é soberano, conduzindo o leitor a cultivar uma atitude de submissão ao Senhor. Devemos ser submissos à vontade de Deus, o propósito de Deus, o querer de Deus, nos planos de Deus. Com certeza nós vamos ser felizes, porque Deus quer o melhor para cada um de nós, né? A insatisfação gera ansiedade e os planos de um coração regado de fé, confiança produz paz de espírito e verdadeira realização. Então, irmãos, Deus pode realizar em nossos corações. Confia no Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, devemos confiar plenamente nisso. É tão forte a relação entre o Senhor de Israel e as atividades humanas, que nos primeiros 7 versículos do capítulo, o nome pessoal de Deus, Yahvé, aparece 7 vezes. Ó, interessante. Esse destaque indica a proximidade íntima, revelando que Deus não está distante nem indiferente aos desejos e às vontades humanas. Com certeza, irmãos, Deus está tão presente, né, tão perto de nós, que quando nós clamamos, Ele está pronto a nos ouvir. Né? Deus está ao nosso lado sempre, pronto para nos ouvir e atender às nossas petições, nossos interesses também, né? De acordo com a vontade dele, é claro, né? De acordo com os propósitos dele. Não adianta você pedir coisas que estejam fora do propósito de Deus, que Deus já sabe que ali há um perigo para a sua vida espiritual. Então Deus não vai permitir, porque Deus quer que você ande nos propósitos deles, né? Pelo que, ao contrário do seu interesse abençoar e satisfazer o coração das pessoas. Para isso, ele examina as intenções e motivação do ser humano. Então, Deus é o que sonda o coração do homem, né? Ele diz assim: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos, né? Deus tem uma balança na mão que pesa realmente se aquele desejo realmente é para bênção
né, que vai satisfazer a bênção do teu servo ou trazer esperança, uma fé forte, genuína. Pois seu propósito é que nossas ambições tenham o objetivo supremo de servi-lo. O Senhor fez tudo para certos fins. No versículo 4 ele diz: o Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal, né? Então, irmão, nós sabemos que tudo procede de Deus, todas as coisas, Deus é o centro de todas as coisas, então nada melhor do que você confiar num Deus puro. E o Senhor, para a sua honra e para a glória, deve servi-lo de todo o coração. Então, o primeiro mandamento é servir a Deus de todo o seu coração. Devemos adorar a Deus com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, porque Ele é merecedor de todo o nosso louvor. Sendo assim, na busca pela satisfação, submeta-se ao Senhor Deus, submeta-se ao Senhor. Então devemos estar sempre sendo dirigido por Deus, né? Sob a autoridade do nosso Deus, porque Ele é um Deus que zela por nós. Deus abomina a arrogância, Provérbios 5, né? Diz abominação para o Senhor todo aquele coração altivo, né? O arrogante, ainda que ele junte de mão a mão, não ficará impune. Então Deus certamente trará no tempo determinado todas essas pessoas que são altivos de coração, não reconhecem a soberania de Deus, não quer viver debaixo da graça de Deus, da submissão de Deus, e Deus vai trazer sobre essas pessoas a recompensa certa que eles merecem, né? Por ser um coração altivo, de não querer ser obediente à voz de Deus, né? A soberba é denunciada também pelos sábios quanto pelos profetas. Em Provérbios 16, 18, né? Diz assim: a soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda, né? Então, a soberba precede a ruína, e a altivez a queda, né? Foi nessa que o inimigo caiu, e caiu feio porque teve um coração altivo e a sua ruína foi a queda, né? E Deus não quer para os seus a mesma situação que houve com o inimigo das nossas almas. E o homem, para a sua honra e para a glória, deve servir de todo o coração. Sendo assim, na busca pela satisfação, submete o Senhor. A soberba é denunciada tanto pelos sábios quanto pelos profetas. Jeremias 13, vamos ver aqui Jeremias também. Jeremias 13. Jeremias 13, 15, 16. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropece os vossos pés nos montes e tenebrosos, antes que seja esperando-vos a luz, ele mude em sombra da morte e reduza a escuridão. Então aqui está uma advertência para todos nós, né? Toda a humanidade, que não soberbecemos o nosso coração, mas sejamos humildes diante do Criador, e Ele traz a luz sobre todos nós, né? Entrega a Deus seus planos, sua vida, seus desejos, aspirações, pois é dele que vem o verdadeiro contentamento. Então é de Deus que vem o contentamento, né? A aquietação sobre situações. Não devemos ser murmuradores, não devemos estar insatisfeitos. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, irmãos, nós falamos no primeiro tópico, a insatisfação da vida moderna e o guardar o coração. O segundo tópico fala para a gente entregue os nossos planos à soberania de Deus. E agora vamos falar sobre o contentamento que vem do Senhor. O contentamento vem do nosso Deus, está em capítulo 17 de Provérbios, né? Provérbios
Vamos ler os primeiros 5 versículos. Melhor um bocado seco com ele tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda, né? Eu vi uma casa onde um puxa para um lado, o outro puxa. É palavrão, é desordem, é bagunça, é briga, é desarmonia, é contenda, é todo dia escândalo, né? É uma casa cheia de vítimas, né? Vítimas do pecado. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente entre os irmãos e repartirá a herança. Olha só, né? Nem a herança eles usurpam, né? Porque ali há um contentamento. O crisol é para a prata, o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O Senhor está sondando todos os nossos corações. O malfazejo atenta para o lábio do iníquo, e o mentiroso inclina os ouvidos para a língua mentirosa. Então, irmão, aqui está uma repreensão a todos nós, né? O malfazejo atenta para o lábio iníquo, né? Lábio pecador, né? E o mentiroso inclina o ouvido para a língua maligna, né? Que coisa, né? E o que escarnece do pobre insulta o que criou, né? Quantas pessoas escarnecendo do pobre, né? Humilhando o pobre, né? Ele insulta quem? A Deus, né? O que se alegra da calamidade não ficará impune. Que ensinamento, né, irmãos? Os provérbios nos traz. O dicionário define o contentamento com sentimento de alegria, prazer, aprazimento, contento, satisfação. Do ponto de vista bíblico, é um sentimento que independe das circunstâncias. Não deve depender das circunstâncias se nós estamos alegres. Devemos ser alegres, né? O tempo todo no Senhor. Do ponto de vista bíblico, é um sentimento que independe das circunstâncias. Não é falta de sono, expectativa. É gratidão e paciência na construção de Deus objetivo, louvando e agradecendo a Deus. Devemos ser gratos a Deus, né, por tudo mesmo. Porque Deus faz brilhar o sol sobre toda a humanidade, sobre o justo e injusto, sobre o homem santo e o homem maligno, né? O contentamento traz paz de espírito, né? A paz que excede todo entendimento, né? Devemos buscar essa paz, que só Deus nos dá essa paz, que é o próprio Senhor. Promove a resiliência e evita a ganância e a avareza. Hoje, muitas famílias, pais e filhos, irmãos, lutam por pedaços de terra, né, de herdades, porque não tem contentamento, não sabe diferenciar a avareza e a ganância, o que pode levar à ruína. De uma hora para outra a pessoa pode morrer e não usufruir nada disso, né? Um sentimento de gratidão e confiança em Deus diminui o estresse e promove a qualidade de vida física, mental e espiritual. Vamos ler aqui Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Estamos caminhando para o final do nosso estudo. Estudo meio curto, né? Mas é um estudo profundo que nós vamos tirar aqui. Filipenses 4:11. Diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo está falando da vida dele aqui, que mais adiante ele diz assim: você está batido, você também tem abundância, né? Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído a tanto ter fartura como ter fome. Então, com certeza, Paulo, em algum momento, ele passou essas provações para dizer isso aqui. Até abundância como padecer necessidade. Porque quero crer que Paulo também passou por todas essas turbulências. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse deve ser o nosso pensamento, né? Um exemplo de um homem evangelista igual Paulo, servo do Senhor, né? Que
implantou várias igrejas em determinados lugares, mas nunca deixou de ter o foco que é servir a Deus, ter o contentamento, que vem de Deus e se desdobra numa existência paciente e autocontrolada diante dos próprios desejos. Provérbios 17. A paciência e o autocontrole são mais honrosos do que o herói de uma batalha, né? Então, irmãos, devemos ter autocontrole. Isso aqui é uma coisa muito profunda, o autocontrole, que muitas das vezes nós mesmos perdemos a capacidade de nos controlar, porque as emoções são muito intensas na vida do ser humano e muitas das vezes esse autocontrole foge de nós, né? Pois é forte não é aquele que conquista uma cidade, mas que domina a si mesmo, né? Que o nosso bom Deus nos possa conduzir, né? Que nós tenhamos esse espírito de nos controlar. Em 16:32, né? Melhor é o longânimo é aquele que te alonga, né? Tem uma espera maior do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade, né? Ele faz a comparação daquele que toma uma cidade, né? Normalmente são pessoas valentes, mas ele fala que melhor é que sejamos longânimos, pacientes, né? Nessas coisas, fazendo uma comparação aqui. Quem controla o seu espírito é capaz de vencer a raiva. Um sentimento também. A raiva é um sentimento que foge do autocontrole. Um sentimento de insatisfação que leva à cobiça e à ingratidão. A ingratidão aqui é diante de Deus, né? Versículo 17, 1, né? Fala aqui. A insatisfação pode levar à perda de heranças, privilégios, mas a diligência e a disciplina devolve a dignidade. Então, quando você é resiliente naquela, diligente naquela atitude, né? Você é restabelecida a sua dignidade. Ainda que alguém enfrente desvantagens sociais por descender de uma família humilde, o autocontrole e a disciplina podem levar à prosperidade e reconhecimento. Interessante, né? Então, quem foi um homem que teve mais resiliência, assim, teve mais controle, foi Jó. Jó é um homem paciente. E realmente comprova aqui, né, que ele foi uma pessoa próspera, né? Vamos dizer assim, e foi ao reconhecimento dele, né? E o autor dos Provérbios exemplifica com a figura de um escravo sábio. 17:2, né? Que diz: o servo prudente dominará sobre o filho que procede dignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. Então aqui o servo, o escravo, foi mais bem-aventurado que o que tinha herança, porque ele soube, né? Usou da sabedoria. A sabedoria é tão importante, irmão, que ela previne de várias coisas que o homem pode acontecer com ele. Livramentos, né? Então, quando a pessoa age com prudência e sabedoria. E acaba governando sobre o filho que envergonha a família, chegando até mesmo a receber parte da herança. O escravo sábio assume o lugar de um filho sem juízo. Que sabedoria, né? Quantas pessoas foram escravos e souberam administrar? José foi escravo no Egito, soube administrar os tesouros do rei Faraó, né? Ninguém mais melhor do que José soube fazer isso, porque ele tinha o Espírito do Deus vivo, né? O conhecimento, a revelação dos sonhos, né, de José, através de Deus, na verdade, né? Quem revelou os sonhos foi Deus. O contentamento que vem de Deus é responsável e compassivo, em contraste com o malfeitor e o iníquo. 17:4. É guiado por intenções malignas, tanto em palavras maldosas proferidas ao próximo, quanto em desejos desenfreados que conduzem à calamidade. Nós podemos tirar aqui um homem maligno, né? Que foi Davi, né? Nabal foi um homem muito mau,
O próprio nome já dizia que ele era um homem iracundo, né? E Davi, nas suas fugas, tinha um grupo de homens que ajudava na vigilância ali dos pastoreios de Nabal. Ele pediu uma ajuda a Nabal e Nabal não deu. Era um homem maligno, né? E ele foi tão mal que quando ele soube que a sua esposa, né, Abigail, mandou lá, né, que Davi tinha se enfurecido, já ia exterminar a casa de Nabal, Abigail mandou apaziguar o coração e Davi apazigou e ela foi tão sábia. Mas o esposo dela, Nabal, quando soube, ele se irou-se tanto que morreu ali, né? De tanto ódio que ele estava, e ele se morreu. Então, o que diz, guiado de intenções malignas, tanto em palavras maldosas proferidas ao próximo, quanto o desejo desenfreado que conduz à calamidade. Todavia, o homem sábio governa os seus desejos, exercendo amor e compaixão, né? Irmão, Deus é o Deus da compaixão, Deus da misericórdia. Se hoje nós estamos aqui diante desse vídeo, porque Deus teve misericórdia de mim e de você também. Então devemos ter esse amor no nosso coração, a misericórdia, né? A misericórdia, ela apaga muitas coisas mal, né? Vamos dizer assim, né? E Deus teve misericórdia de cada um de nós. Sejamos gratos a Deus. Tenhamos contentamento com o que Deus nos deu a cada dia e nos dá. A cada dia diz a Bíblia que basta o seu mal, não é? O mundo cada dia mais caminha para o mal. E nós vemos isso nos jornais, na televisão, na rede social. No dia a dia nós vemos as pessoas cada dia mais se afastando da graça de Deus, porque não buscam a Deus, não procuram servir a Deus, não procuram se melhorar diante do Criador, e isso faz com que o homem se afaste da graça de Deus. Mas todo aquele que se aproxima de Deus, Deus não desampara, né? Deus protege, livra, e como diz aqui, né, do homem são a preparação do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos, né? Então, e no quarto ele diz assim, no 3, né? Que devemos confiar no Senhor, das tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor tem estabelecido a nossa vida, tem nos guiado, tem nos amparado. Concluindo esta lição dessa semana, irmão, Deus é soberano, né? Isso é importante. Nós sabemos que Deus é soberano. Nada tira a soberania de Deus. E se interessa por cada detalhe da nossa existência. Se Deus nos trouxe a esse mundo, né? Deus que gerou nós, né? No ventre da nossa mãe. E então Deus, ele tem uma responsabilidade comigo e com você, né? Nós não estamos aqui sozinhos. Deus, ele está sempre nos amparando. Ele é a fonte inesgotável e a nossa paz, né? Jesus é o príncipe da paz, né? Na verdade, Jesus veio e evangelizou a paz, né? Jesus veio trazer paz a nós. Um coração que se alegra em Deus é um bom remédio para o corpo, para a mente e para o espírito. A Bíblia diz assim na expressão de Davi: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Por que ele disse isso? Porque lá era o lugar que ele tinha mais Deus perto dele, na casa de Deus, né? E nós devemos ter um coração alegre. Em contrapartida, o espírito está batido, murmurador, seca os ossos, né? Então, irmãos, devemos ser sempre regozijar, né, na presença do Senhor. Assim sendo, guarde o seu coração da síndrome ser, pelo menos, né, e entregue os nossos planos à soberania de Deus, pois contentamento vem do Senhor. Sejamos se contentar com a presença de Deus em nosso coração, sabendo que Deus sempre quer o melhor para os seus. Meu amigo, meu irmão, estaremos orando por mim e por você,
agradecendo a Deus, né, pela mais uma oportunidade que o Senhor nos dá nessa lição maravilhosa que fala no mundo moderno as insatisfações e também o contentamento. Devemos buscar o contentamento em Deus. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, mais uma vez, estamos gratos a Ti, ó Deus, por esse momento de reflexão da Tua Palavra, através desse estudo, ó Deus, que semanalmente estamos aqui, juntamente com os queridos irmãos lá do outro lado, participando conosco. Venha, Senhor, sobre nós, nos dê a Tua graça, a Sua bondade, a Tua misericórdia sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?